Louvado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta. Programa A Voz da Igreja. Esta edição tem o tema de uma voz consoladora. Uma voz consoladora. É muito bom ser consolado, ser ajudado, ser orientado. E quando existe alguma dúvida, quando se tem alguma dúvida, alguma insegurança, é muito bom ouvir uma pessoa que tem responsabilidade, que tem conhecimento daquela causa. É muito bom ouvir uma voz segura, uma voz serena, uma pessoa que lhe ajuda no sentido de entender melhor aquilo que está fazendo, aquilo que está aprendendo, que está exercendo. E, no aspecto da fé, isto é uma realidade. Os profetas de Deus, eles precisavam, eles queriam estar em harmonia, em sintonia com Deus. E muitos desses profetas receberam a chamada e eles eram ignorados. A princípio, o trabalho deles era trabalho limitado, eles eram ignorados, às vezes até em suas famílias. O profeta de Deus, nem sempre ele teve a vida simples, nem sempre ele foi honrado, nem sempre compreenderam a sua mensagem, a sua missão. Muitos profetas do Senhor sofreram muito, porque havia realmente até um choque entre a realidade daquela geração e a atuação do profeta. Mas o nosso Deus continuou fazendo a sua manifestação gloriosa, levando a sua palavra e continuou envolvendo os homens nesta missão, por bondade de Deus. Deus, com milhões, bilhões de anjos, ninguém sabe a quantidade dos seres celestiais, Deus só utiliza o serviço humano porque ele é bondoso. E ele queria e fez. Além de falar conosco, além de nos revelar a verdade santa e nos colocar em harmonia com a sua instrução, ele também nos dá privilégios. Privilégio de fazer a obra de Deus, um privilégio grande. Mateus capítulo 3, meus irmãos, fala do recomeço após cerca de 400 anos sem profetas em Israel. Houve guerra, a guerra dos Macabeus, houve a tomada da terra pelos romanos, houve intromissão de gregos, de egípcios, de sírios. Houve, após o cativeiro da Babilônia, houve um período de crescimento e depois muitas perturbações. E por 4 séculos, aproximadamente, Deus manteve o silêncio. Israel ficou se servindo de receitas antigas. Sabia sacrificar animais, aprendeu na lei, sabia fazer rituais, aprendeu na lei, sabia falar de promessas, aprendeu na lei. A lei do Senhor é perfeita. O salmista, depois, só exaltando a Deus, disse: a lei do Senhor é perfeita e alumia os olhos. A lei do Senhor é perfeita e traz iluminação. Israel é uma nação iluminada. Mas, como não tinha profeta, não tinha visão, uma volta ao passado. Na época do profeta Eli, do sacerdote Eli, quando Deus levantou o profeta Samuel,
A Escritura diz que não havia visão manifesta. Depois do Moisés, tanta glória revelada em Moisés, tanta glória revelada em Josué, o sol e a lua se detendo por oração de um homem. Ímpios detestam essas histórias da Bíblia. Mas a gente acredita porque está escrito, foi assim. E depois de tanta glória, aquela nação fica indiferente, a nova geração fica indiferente, assim como nossas igrejas hoje. Eu tenho uma facilidade incrível de associar a maldade do passado com a maldade do presente. Muitas igrejas hoje, das nossas e nossa igreja, muita liderança hoje, nem se lembra que era crente, que o pai era crente, que a mãe era crente, vive como se fossem profissionais. Fazem um curso de psicologia e querem psicologar a igreja. É psicologar a igreja. Eles querem tratar da igreja como uma coisa profissional. E é um desastre. Não é novidade. Em Israel aconteceu isto. E na época do Novo Testamento, quando o Senhor Jesus nasceu, estava parecida a situação com a situação da época do Eli, da época de Samuel. Não havia visão manifesta. E quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, Deus recomeça e, através de um profeta chamado João Batista, Deus começa, que é o último profeta do Antigo Testamento. Ali era o fechamento, era a selagem do Antigo Testamento e o início do Novo. Então, nosso texto é Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Um texto bem pequeno para falar sobre esta voz consoladora. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo que saiu da água, eis que os céus se abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia, Jesus. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Continua conosco, Senhor, nos dando graça para entender a tua santa palavra, falando conosco, Senhor, nos consolando, nos orientando e exortando. Tu és bondoso, maravilhoso. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre a tua igreja, sobre as crianças, a juventude. Abençoa as senhoras, as famílias. Abençoa os senhores, abençoa os idosos. Toma em tuas santas mãos os teus servos, os anciãos da igreja, os teus ministros, Pai, coroa de benignidade, meu Senhor, de justiça, de verdade, Senhor, que possamos fazer a tua obra com alegria e com sabedoria e com graça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nesta leitura nós aprendemos que estava iniciada a missão de Jesus. Estava iniciado o processo que ficou conhecido como Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto. O Senhor Jesus tinha cerca de 30 anos, era a idade que entre os judeus o sujeito era considerado adulto e maduro o suficiente para as decisões deles não comprometer os pais. Era costume, e Jesus, com cerca de 30 anos,
foi ao Jordão para ser batizado. Jesus não conhecia o João. João não conhecia Jesus. Foram criados próximos um do outro. Jesus criado na Galileia, João criado na Judéia, Jesus envolvido com a sua família no ofício aprendido, o ofício paterno, a carpintaria, e o João, não temos informações mais precisas a respeito de João, mas tudo indica que ele viveu de pequeno cultivo e de criação de pequeno rebanho para a sua subsistência. Não temos informes, mas exatamente por ele não ser conhecido, exatamente por ele não ter envolvimento naquela sociedade, é que admitimos que ele viveu com poucos recursos na propriedade paterna, que era absolutamente comum. Israel não vendia suas propriedades, suas heranças exatamente para ficar para uso e fruto ad eterno. E o resultado, meus amados, é que o João, quando entra em contato com a população, ele era desconhecido. O termo da Escritura é que apareceu. Ele não era conhecido, não era uma pessoa que tinha um envolvimento ali com o templo, ali, muito embora ele devia participar, mas participava por dever e não por importância ou por influência. Então, era este João Batista, era o anunciado pelas Escrituras, e o capítulo 3 começa falando sobre o seu aparecimento. Ele surgiu. Naqueles dias apareceu João Batista, o João que batizava, pregando no deserto da Judéia e exortando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E este homem era o último profeta. E na linguagem de Jesus, no conceito de Jesus, o maior dos profetas. Este João, portanto, meus irmãos, como profeta que estava batizando pessoas, batismo para arrependimento de pecados. Um dia ele é surpreendido por Jesus. Jesus vem da Galileia e conversa com ele, se dirige a ele, e a finalidade da vinda de Jesus para a Judéia era ser batizado por ele. Ele disse: não é necessário. Eu é que necessitaria ser batizado por você. Por que ele disse isto se eles não se conheciam? Ele tinha o Espírito de Deus como profeta, ele tinha uma prova, ele tinha um sinal de Deus como profeta. Deus lhe falou e lhe deu os sinais, mostrou, disse o que ia acontecer. E João diz: eu não devo batizar você, você é que deveria batizar a mim. Ele se opôs à ideia de batizar Jesus. Ele reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, enquanto ele era apenas um profeta. Mas o Senhor Jesus, meus amados irmãos, convenceu João. Mateus 3,15 diz que Jesus respondeu a ele, apelando para uma atitude de justiça. Nós precisamos cumprir toda a justiça. Deixa por agora, porque nos convém, é conveniente ao Filho de Deus, cumprir os quesitos da lei, portanto, demonstrar humildade ao ponto de ser batizado no Jordão por aquele profeta que batizava, e era conveniente ao profeta não rejeitar
aceitar este ofício em relação à pessoa do Messias. Jesus o convence dizendo: olha, não se preocupe, deixa isso. Agora nos convém cumprir toda a justiça. Você, como profeta, não pode deixar de fazer isto, de me batizar. Aí ele permitiu. O texto diz, Mateus 3:15, bem sucinto, diz: então ele permitiu. Ele se dobrou. Ele admitiu que devia batizar Jesus. Aí Jesus foi batizado por ele. João, o maior de todos os profetas, Jesus diz, o maior entre os nascidos de mulher não tem nenhum, não houve nenhum. Jesus dizendo isso publicamente deveria ser um horror para os ouvidos dos fariseus e de muitos outros que tinham Abraão como o fundador da nação, o pai da nação. João Batista, um ilustre desconhecido até então, Jesus dizer que dos que nasceram de mulher, ou seja, na raça humana, não teve ninguém maior do que ele. João permitiu, ele se dobrou, ele admitiu. E agora, meus amados irmãos, ele batiza o Senhor Jesus. Ele batizou o Senhor Jesus ali onde ele estava batizando pecadores, onde ele estava exortando pecadores, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele permitiu e batizou Jesus. E quando Jesus foi batizado, saiu da água, começou os sinais que Deus tinha dado a João. Primeiro, o céu se abriu. Como é que o céu se abre? Quando Estevão estava sendo apedrejado, o céu se abriu para ele. E ele viu os céus abertos, viu o trono de Deus e viu que o Senhor Jesus estava em pé à direita do trono. João não descreve a visão, mas diz que os céus, o versículo 16, Mateus 3:16, diz que os céus se abriram. O céu se abriu para que descesse o Espírito. Os sinais foi dado a ele. Então os céus se abriram, o Espírito de Deus desceu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre Jesus. Ele viu, era um sinal dado por ocasião da sua comissão, da sua chamada. E junto com esta visão gloriosa, os céus abertos e o Espírito se manifestando de uma forma corpórea, como um pombinho, ele ouviu a voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos irmãos, que maravilha ouvir a voz de Deus. Que maravilha para aquele profeta ouvir a voz do Senhor. Depois ele dá testemunho disto e diz: eu não o conhecia, mas quem me mandou batizar me disse. Eu não o conhecia, ele diz, mas quem me mandou batizar deu o sinal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 30, o João Batista falando, João, o apóstolo, descrevendo aquele episódio
do batismo de Jesus, em Mateus 3, o João descreve, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os céus tinham se aberto de fato. Ele viu a glória de Deus sobre o Filho de Deus. No versículo 30 diz, este é aquele que eu disse, após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele está falando da eternidade de Jesus, da divindade de Jesus. E no versículo 31 ele diz, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. No versículo 33, ele repete que não conhecia. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João, capítulo 1, versículos 29. Versículos 29 a 33. 29 a 34. Eu não o conhecia, mas eu vi e eu testifico que este é o Filho de Deus. Meus queridos irmãos, uma voz consoladora para João, uma voz consoladora para a igreja, uma voz consoladora para mim, para você. Muitas vezes a gente nem sabe, às vezes a gente nem conhece, mas Deus revela. E é maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Quais as maneiras de ouvir a voz de Deus? Nós ouvimos a voz de Deus quando Deus usa um irmão, uma irmã em profecia. Nós ouvimos a voz de Deus quando lemos a sua palavra. E ainda podemos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Ainda podemos ouvir a voz de Deus audível no nosso ouvido. E ainda ouvimos a voz de Deus quando Ele bondosamente nos fala até em sonhos. É maravilhoso ouvir a voz consoladora. É uma bênção receber a graça do Senhor. João, o último dos profetas, concluiu o Antigo Testamento. A sua vinda é anunciada no livro de Malaquias. E a sua realidade em Mateus e em João. E entre os que nasceram de mulher, conforme o Senhor Jesus, não nasceu ninguém maior do que ele. E por que que João é o maior dos humanos? Maior do que Moisés, maior do que Noé, maior do que Abraão, maior do que Davi. Por quê? Porque era ele o arauto. Era ele quem iria anunciar, este é Jesus. Este é o Filho de Deus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, isto é glorioso. Continue orando, continue ouvindo, continue buscando e seja edificado ouvindo a voz consoladora, a voz do Senhor, a voz do Espírito de Deus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, meu Senhor, te agradecemos pela tua bondade, por mais um dia em tua santa presença. Obrigado pela tua igreja, dá graça ao teu povo, manifesta o teu poder, nos dá, meu Senhor, a tua proteção e a tua bênção. Abençoa os que estão conosco na emissora,
Abençoa, meu Senhor, os que estão conosco online, abençoa os que terão contato com nossas publicações. Querido Senhor, Deus bendito e todo-poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, eu e os meus alunos. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.